Vamos, pessoal aí aproveitando esse momento para que a gente também consiga aí passar algumas informações e passar algumas questões aí relacionadas a esse tema que é tão importante, ainda mais hoje em dia, né? As notícias estão borbulhando relacionadas a planejamento sucessório, planejamento tributário, esse monte de coisa. E a gente quer aí trabalhar e tratar desses assuntos nesse tempo que a gente tem agora, rápido, né? E a gente vai, então, falando um pouquinho sobre essas questões. Antes de qualquer coisa, né? Hoje é uma reunião, palestra da Comissão de Direito Tributário da OAB de Londrina, junto com o Instituto de Direito Tributário de Londrina, e a gente vai tratar hoje o tema aqui exatamente planejamento sucessório e as questões relacionadas à tributação nesse modelo de trabalho, nesse planejamento sucessório, né? Então, o tema que a gente escolheu aqui junto com o professor Pablo é aspectos tributários do planejamento tributário. Vamos falar um pouquinho daí do ITBI, TCMD e do imposto de renda que estaria envolto nesse aspecto do tema central. Bom, eu vou apresentar aqui o Pablo, para quem não conhece, né? O Pablo é advogado, é do Rio de Janeiro, né? Trabalha aí com atuação específica no direito empresarial, é sócio do SMGA Advogados, doutorando e mestre em Direito do Estado, Cidadania e Mundialização das Relações Jurídicas, administrador judicial lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bom, e dentro dessa, então, perspectiva que nós temos hoje, Pablo, eu vou passar a palavra a você, para você também fazer suas considerações iniciais, depois a gente vai te escutar aí atentamente sobre os temas que a gente se propôs e algumas questões pontuais de algumas decisões, principalmente aí do STF, o que pode impactar, e talvez até, se você quiser colocar aí algumas informações preliminares sobre a bomba que veio essa semana aí, né, o PL que trata da reforma do imposto de renda, e aí vamos tentar, nesse nosso tempo, conversar um pouquinho sobre isso. Digo aos participantes, né, que queiram apresentar algum tipo de pergunta, que façam pelo YouTube. A gente também está lá ao vivo no YouTube da OAB Londrina, né? Então, eu vou acompanhar aqui e as perguntas que tiverem podem lançar lá, que a gente vai tentando responder ao máximo. Tá joia? Pablo, seja bem-vindo ao norte do Paraná, a turma Pé Vermelho, a palavra está com você aí. Maravilha, Elvio. Primeiro, muito agradecido pelo convite da OAB Londrina. Eu já estive aí mais de uma vez lecionando para a Fundação Getúlio Vargas. Tenho ex-alunos na região que são muito queridos. Já estou com uma viagem programada de moto para o sul em agosto, no dia 10 ou 11 de agosto. Passarei por Londrina, então deixo aqui logo meu abraço a todos da região. Realmente é um prazer muito grande poder falar para vocês e bater um papo sobre assuntos tão importantes como a gente está vivendo nesse momento, né? O grande ponto aqui é que a gente tem uma enxurrada de informações multilaterais em matéria tributária que geram essas informações um impacto muito grande nas estruturações de planejamento sucessório, né? A gente tem, dentro dessa multilateralidade de pressões, a gente tem julgado do STF do ano passado em matéria de ITBI, né, com tema repetitivo 796, portanto com efeito top-down, né, vinculando aí os magistrados de instâncias inferiores. A gente tem a questão do TCMD, que é um ponto sempre muito delicado, julgado recente, por exemplo, pela não tributatividade do TCMD de bens no exterior, né? A gente tem a questão do imposto de renda, e aí sim, um tema que nesse momento é absolutamente uma bola quicando, porque a gente tem o PL 2337/2021, que trata da reforma tributária, então tem novidades aí, potenciais novidades para o universo das estruturações patrimoniais. Então, tudo isso é um grande apanhado. Eu acho que aqui, Elvio, minha primeira sugestão, né, o meu primeiro convite aos alunos, aqueles advogados que estão nos assistindo hoje aqui do Brasil inteiro, né? Eu tenho aqui o pessoal que está me vendo no meu Instagram também. Aliás, peço desculpas porque, como a gente está transmitindo via Zoom e via Instagram, eu tenho duas câmeras diferentes aqui, portanto, nem sempre eu estarei olhando para onde você está olhando. Eu já deixo aqui minhas desculpas quanto a isso, a tecnologia, né? A gente vai tentando se adequar, né? Assumir as suas palavras nesse ponto.
Então, assim, dito isso, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui à luz é que quando a gente fala em planejamento sucessório, a questão tributária, enquanto economia tributária, deve ser vista como um plus. Ela não pode ser o norte, o centro das atenções de um planejamento sucessório. Eu acho que o primeiro objetivo de um planejamento sucessório é a sucessão patrimonial. Esse é o primeiro objetivo. É fazer o translado desse patrimônio àqueles que seriam herdeiros futuros e que recebem essa antecipação durante a vida do patrimonialista, da patrimonialista. Então, é a primeira coisa que eu digo. Eu acho que, independente da gente falar de qualquer questão tributária em relação a um tributo específico, é essa, cara, eu não tenho dúvida disso. Porque o que eu tenho observado é que a busca incessante pela economia tributária no planejamento acaba trazendo riscos brutais em matéria tributária e, o pior, se desgarrando dos objetivos primordiais, que são a atenção a essa organização patrimonial no sentido de gestão, de poder político, com conselho de família, com a adequação de instrumentos de proteção contra cônjuges, por exemplo. Então, caramba, milhares de simulações de vendas de cotas de holdings familiares para evitar ITCMD e comunicando com cônjuges de filhos, por exemplo. Ou seja, uma falta de atenção aos impactos que isso gera no outro universo que não tributário. Então, o primeiro comentário é esse. Feito esse pequeno comentário, e ainda sem visitar a reforma tributária, eu acho que o primeiro grande aspecto aqui é tratar das questões imobiliárias, porque normalmente são os ativos que os nossos clientes têm mais atenção, né? A gente ainda é muito agarrado à questão imobiliária. O Brasil é muito do chão, né? Da terra, do chão, do tijolo. Se a gente observar, por exemplo, a gente tem a formalidade obrigatória de escritura pública para transacionar imóvel, né? E tem automóvel que custa muito mais que um imóvel, por exemplo. Ontem estava, nesse ponto aí, né? Ontem estava atendendo exatamente um cliente com esse objetivo, né? A questão do planejamento, e é um descendente de italiano. Acho que os italianos têm mais isso ainda, né? A história do apego e as questões da terra e as coisas estarem em seu nome próprio, né? Isso é uma grande objeção, às vezes, para um planejamento sucessório. Fato. Dito isso, assim, a questão imobiliária tem algumas vantagens no sistema tributário atual que são muito convidativas ao planejamento, especialmente porque elas trazem uma vantagem em vida. E aqueles que são mais agarrados ao patrimônio, você sugeriu aí os italianos, eu posso acrescentar aí os portugueses, os espanhóis, o europeu de um modo geral, mas nessa trinca Itália, Portugal, Espanha, há esse apego. E aí quando você apresenta algo que traz vantagem em vida, você acaba tendo um poder de convencimento melhor. Nós, advogados, somos vendedores. Não podemos nos desgarrar de que somos... Aliás, nós somos vendedores o tempo todo, né? O Ciro Bottini, do Shoptime, meu amigo querido, ele sempre fala comigo: Pablo, você é vendedor o tempo todo, você é vendedor no relacionamento de amizade, no relacionamento conjugal, você é vendedor como advogado, nós somos vendedores. E aí, para vender, me parece muito, muito óbvio aqui que trazer vantagens em vida ajudará muito. E qual é a vantagem que a gente observa no universo imobiliário? Primeiro, é em relação à receita locatícia, né? A receita locatícia, tributada na pessoa física, tende a uma carga tributária que pode chegar a 27,5% de imposto de renda. Se esses imóveis são transferidos a uma pessoa jurídica e esta com objeto imobiliário, de administração, locação, compra e venda de bens imóveis próprios, os aluga, gera uma carga tributária em torno de 12%, 13% a menor do que aqueles 27,5% potenciais na pessoa física. Isso é um baita do estímulo, inclusive porque o cliente pode, para o custo da operação, e aí você entra no mercado do ITBI, ele pode trazer nessa economia a sobra de caixa para custear a operação. Eu adoro vender isso para o cliente. Solução financeira, Excel, sabe? Exato. Olha, você vai economizar tanto por mês, mas vai te custar tanto a operação. Você dilui isso em 2, 3 anos. Depois disso, é só vantagem. Não, a depender do patrimônio aí, em 1 ano ele está resolvido, né? Exatamente. Então, imóveis que têm um potencial de rentabilidade maior, imóveis comerciais, né, que tem uma rentabilidade maior do que o residencial normalmente, ele vai acelerar essa vantagem. É como colocar, eu sempre dou esse exemplo repetidamente, é como colocar células elétricas fotovoltaicas em casa para economia de energia elétrica. Custa 50 mil, custa 40 mil, sua conta diminui tantos por mês, você vai ter aí uma economia a partir do momento que você liquidar o investimento. Então, é um investimento
investimento de médio prazo. Inteligentíssimo. E é o que eu falo, quanto antes fizer, melhor, porque quanto antes você começar, então logo você tem um retorno do investimento. Na compra e venda, você também tem uma vantagem, né? Observando a mesma lógica. A compra e venda imobiliária está sujeita a ganho de capital quando o preço de venda é maior do que o custo de aquisição na pessoa física ou na pessoa jurídica, diga-se de passagem. Então, se eu tenho um custo de aquisição de um imóvel de 1 milhão, lançado na minha declaração de imposto de renda, eu alieno esse imóvel a 1.800.000, a Receita Federal, ignorando aí correção monetária e tudo mais, vai me aplicar imposto de renda na diferença entre 1 milhão do valor aquisitivo histórico e 1.800.000 do preço de venda. E tem uma alíquota que na pessoa física vai oscilar entre 15% a 22,5% dessa rentabilidade, né? Da diferença. Na pessoa jurídica é muito mais pesado no primeiro olhar, porque chegaria até 34% o mesmo ganho. IR mais CSLL, né? 15 mais 10 mais 9. Entretanto, quando a PJ tem objeto imobiliário, a vantagem surge imediatamente, porque aí você vai tributar a venda como estoque, o imóvel vendido a estoque. E aí vai tributar pouco menos ali do que 7%. Dá 6,5%, 6,8% de tributação. Aí não é na diferença entre uma coisa e outra, mas no preço de venda. Tá? Como a gente está aqui na Comissão de Direito Tributário da OAB de Londrina, vale fazer aqui a recomendação da leitura da solução de consulta COSIT 7 de 2021 sobre esse assunto, muito bacana, porque a gente ficava num dilema muito grande sobre onde alocar o ativo imobiliário. Se é para locação, colocava no ativo não circulante, permanente. E se é para fins de venda, colocava em estoque, né, no ativo circulante, para que você pudesse obter e não podia ficar brincando de cruzar. Na solução de consulta, ele diz, não pode ficar brincando de cruzar. Mas se ele está lançado a estoque e é alugado, tendo objeto locatício, não tem problema. Você vai ter a tributação no lucro presumido, que vai bater ali aqueles 14% mais ou menos. Não, é isso. Depois de muito tempo, depois de muita discussão, a gente conseguiu... a gente não, né? A Receita Federal acabou por entender que, efetivamente, a tributação na compra e venda de imóveis, né, daquele ativo que está ali no estoque, teria aquela tributação favorecida, né? Então exatamente. Demorou um tempo, né? A gente estava ali já há algum período já discutindo tudo isso, né, Pablo? Exatamente. E o bacana é porque, como eu disse, a gente ficava num dilema sobre onde alocar o ativo na contabilidade, né? A gente já fez operações, por exemplo, de permuta de cliente, recebendo em permuta do terreno unidades, né, de valor geral de venda na operação, e recebendo lá 50, 60, 100 unidades em contrapartida e não sabendo o que ele vai vender, que ele vai alugar e tendo que alocar. Por essa solução de consulta COSIT 7, ele fica mais tranquilo de colocar tudo em estoque e aluga, desde que ele tenha um objeto imobiliário também, podendo valer-se da tributação reduzida em matéria de locação e na venda. Muito bom mesmo, assim, achei realmente maravilhosa a ideia da solução de consulta. Não é isso? É isso aí, perfeito. Agora a gente tem uma liberdade, né, um pouco maior de planejamento, né? Antes a gente tinha aquela discussão, né, igual você comentou, de quando criar o planejamento ou quando criar ali a estrutura jurídica para aquela pessoa jurídica que com objeto locatício, do que fazer com cada coisa, né? Então agora a gente tem um pouco mais de liberdade e com amparo da Receita Federal. A gente passa aí a ter segurança jurídica, eu diria, né? Antes a gente acabava não tendo. Né? Já que a gente está falando de planejamento, de forma, a questão de modelos de planejamento, a gente sabe que não existe fórmula pronta, né? Isso não há como dizer isso, né? Há inúmeras situações diferentes e cada uma tem o seu impacto tributário distinto, não é isso? Sim, sim, sim. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que não há uma fórmula pronta, e o segundo lugar é entender que sociedade patrimonial familiar não é a única ferramenta. Eu acho que... nesse ponto que eu queria chegar. Não é a única hipótese, né? A gente está muito preso à questão daquilo que o mercado chama holding. Gosto de corrigir um ponto aqui, tá, Elvio? Holding é a sociedade que tem por objeto participar no capital de outras sociedades. E, portanto, as sociedades patrimoniais imobiliárias não são holding no sentido puro da expressão. Tá? Ontem um cliente me perguntou exatamente isso. O que a gente está fazendo é holding. Eu falei assim, a holding é uma marca. Muito Hoje virou bom. marca. O modelo aqui exatamente não é de holding, né? Era um cliente da área rural. Falou, a ideia é que a sociedade patrimonial ela tem um caráter, inclusive, de uma empresa agrícola. Virou uma marca. A holding é a marquinha, é o carimbo. É isso aí. Só que isso. Do ponto de vista societário é o objeto, né? A questão da escolha do modelo está muito atrelada à característica
características próprias da relação daqueles clientes. Porque, por exemplo, se eu tenho imóveis de uso próprio e eu pretendo transmiti-los a herdeiros através de uma PJ, pode ser que a gente esbarre num problema técnico, que é a ausência de economicidade da PJ. A sociedade tem fim econômico compulsório, prevista expressamente lá no 981 do Código Civil, no conceito de sociedade. Então, os clientes que são mais ortodoxos, eles têm que saber, olha, você está tendo uma pejotização imobiliária para uma sociedade que não é sociedade. Ela tem inscrição como tal, etc. A outra coisa é a questão da vantagem econômica. Se os imóveis não são dados à alocação ou à compra e venda, PJ-los significa ter uma despesa recorrente sem receita recorrente. Essa é uma verdade, não pode deixar de ser dito. Eu ouço muito, mas a holding patrimonial imobiliária tem despesa recorrente. Eu ouço vários gurus na internet dizendo, não tem despesa. Mas como não tem? A contabilidade é obrigatória. Você tem que ter um contador. Você vai ter as despesas do imóvel. Então, você tem a despesa de condomínio, de IPTU, quem paga essa conta? A sociedade vai precisar de receita para isso. Então, a gente cria uma falsa impressão de que PJ e passar contas adiante resolveu o problema. E daqui 5 anos, você tem uma PJ com pendência de obrigações acessórias no direito tributário, com patrimônio líquido negativo em relação ao capital investido, porque as despesas estão sendo pagas, ainda que de bolso de terceiro, vai computar, arriscando a questão do ITBI, que é um ponto que a gente vai passar a falar daqui a pouquinho, que é receita zero para municípios é sinônimo de abuso de forma. Então, a gente tem que entender que nem sempre a sociedade patrimonial é a melhor ferramenta. Agora, que outras ferramentas, para a pergunta que você me fez? Bom, inclusive conjugáveis, tá? E até mesmo conjugável com a sociedade patrimonial imobiliária. Bom, doação direta. Doação direta, eu digo, meus pais fizeram um planejamento patrimonial deles em 2015, quando houve o aumento de TCMD Brasil afora, para fugir do aumento da alíquota, que na época foi de 4 para 5 no Rio, hoje já é 8, né? E eles fizeram doação simples, direta, doação do imóvel. O imóvel, para mim, acabou a história. Agora, é claro, isso também tem que analisar a relação familiar, né? Uma vez doado a mim, quem tem o controle remoto do imóvel sou eu. Exato. Na PJ, não. Na PJ, você tem ferramentas societárias para proteger os pais. Na minha família, pela análise ambiental, a resposta que a minha família deu é, imagina, zero problema, passa para o Pablo, inclusive sem reserva de usufruto, no meu caso. Agora, nossos clientes têm que saber quais são as ferramentas, os riscos. Incapazes, por exemplo, de receber doações diretas de imóveis, trazem um problema, porque congela o imóvel, né? Você imobiliza, desculpe aí a redundância, mas imobiliza o imóvel. Tá? Você tem planos de previdência, está no Conjur de hoje, o reconhecimento do VGBL como natureza securitária. Né? O sujeito fez um VGBL, colocou pai e mãe como beneficiários e tinha filhos. Morreu esse pai, deixando pais vivos e filho vivo. Né? Então morreu a coluna do meio aqui. Né? E aí o pai dele já era pré-morto, a mãe dele já era pré-morta. E aí queriam os filhos receber o VGBL que foi feito da parte da mãe pré-morta como herança. E aí o Tribunal de São Paulo, não, está no Conjur de hoje. O Tribunal, não, senhor, o VGBL é recebido pelos beneficiários indicados com natureza securitária, não integra o acervo do inventário. Tem uma baita discussão pelo abuso do instrumento. Claro, quero fugir de legítima, e aí eu uso o VGBL para botar um beneficiário terceiro, né? Mas é uma forma, sem sombra de dúvida. É uma das formas, né? E agora tem que tomar cuidado, porque os estados estão com tendência de tributação de VGBL e PGBL. Né? O Rio de Janeiro, em 2015, previu, o TJ, Minas Gerais. No Rio, a previsão legal veio em 2015. E o pleno do TJ derrubou a tributatividade de ITCMD para o VGBL, mas não para o PGBL. São Paulo tem projeto de lei com previsão de tributação para os dois e vai entrar na mesma discussão. Então, tem questões aí. Agora, é um dinheiro rápido, porque ele vem com natureza securitária, ele não passa pelo inventário, ainda que o Estado esteja tentando a tributação daquele ativo, a liquidez é imediata. Então, é ótimo, né? É ótimo. Mas é isso, acho que é ter essa visão geral de que eu tenho doação direta, eu tenho plano de previdência, eu tenho seguro de vida com objetivo de transmissão. Então, uma pessoa jovem, com 40 anos, que faz um seguro de vida inteira, que a gente chama, né? Em uma seguradora de primeira linha, ele compra uma apólice que vai custar para ele cerca de 60% da indenização. Então, ele faz uma apólice de 10 milhões, vai pagar 6 milhões por ela em 10 anos, 600 mil por ano, 50 mil por mês. Agora, é claro, cada um tem lá os objetivos
objetivos aí e a capacidade. Exatamente. Certo holding, enquanto carimbo, enquanto marca, não é a única ferramenta de planejamento sucessório. Disso eu não tenho nenhuma dúvida, Elton. Pablo, mesmo ela não sendo a primeira, né, ou a única, a gente observa que é ali que as coisas geram mais discussões, né? Por exemplo, a questão do ITBI, que é a decisão lá do tema 796. E ali houve uma discussão muito grande, né, com relação à base de cálculo, não é verdade? Houve uma discussão com relação à reserva de capital, valores históricos, valor de mercado. O que você pode nos trazer aí dessas informações? Um pouco disso, né? Maravilha, cara. Vamos lá. O tema não é simples, tá? O tema vem, na verdade, de uma série de discussões, mas foi afetado no recurso da Luz Frama. É um caso do município de São João Batista, no sul do país, Santa Catarina, para ser mais preciso. Tá? É um julgado que foi levado ao STF, na verdade, até por um equívoco foi levado ao STJ. O STJ reconheceu que a matéria era constitucional, então jogou para o STF. Marco Aurélio recebeu, o ministro Marco Aurélio se aposentando agora. Acho que é hoje a postura dele, se não estiver enganado. A última sessão foi semana passada, e se não estiver enganado, eu não posso estar rateando aqui, depois pode pesquisar aí. Mas, de qualquer maneira, o ministro Marco Aurélio assumiu a relatoria e, em 2015, afetou como tema repetitivo. Aí a gente começa a entender, e aí tem um papo aqui, Elvio, que vai além do tributário e vai além do societário. Cara, é entender constitucional e entender processo civil, entender afetação, etc. Quando um tema é afetado, os fatos que originam o tema são deixados para trás. Né? Cria-se uma pergunta pelo relator, o relator faz uma pergunta e quer que o tribunal responda aquela pergunta. Então, quando ele formula a pergunta, os fatos históricos são deixados para trás. Qual é o fato histórico real da Luz Frama? Quando integralizamos capital social, temos a prerrogativa de integralizar o bem pelo valor de mercado ou pelo valor histórico contábil. Integralizando pelo valor histórico contábil, eu troco 6 por meia dúzia, literalmente. Eu entrego, sei lá, 1 milhão em bens, valor contábil histórico, e recebo 1 milhão em cotas ou ações. Lindo. Se eu boto valor de mercado, e esse valor de mercado é superior, eu tenho 1 milhão contábeis aqui, eu entrego como se 3 milhões valessem como mercado e recebo 3 milhões em cota. Então, eu, Pablo, tenho um acréscimo patrimonial contábil. Ainda que eu troque figurinha, eu tenho um acréscimo patrimonial contábil, que me joga um ganho de capital aí. Então, a tendência é que a gente integralize a valor histórico. Tá? No caso concreto, houve uma integralização a valor inferior que o valor histórico, isso chamou mais atenção que o normal, tá? Tinha outros motivos para isso, e tendo chamado essa atenção, a questão foi judicializada. E o contribuinte perdeu nas instâncias inferiores, elevou ao STF a discussão, e o STF traçou o tema repetitivo. Só que quando ele fecha a pergunta em 2015, a pergunta é: limites de imunidade do ITBI na integralização de capital. Eu vou atribuir... Exatamente. É isso que é o ponto. Eu vou atribuir a imunidade a que valor? A transferência integral do imóvel ou aquilo que vai à conta contábil capital social? Tá? E aí, o assunto reserva de capital ficou esquecido quando a pergunta foi feita. Porque a pergunta é assim: se eu tenho um imóvel que eu tenho aqui alocado a 1 milhão e eu integralizo a 3, eu boto 1 no capital e boto 3 na reserva, eu estaria atribuindo 1 para 1 de capital, né? Se eu atribuo 1 para 1 mesmo sem reserva, é 1 para 1. Só que a pergunta foi feita de maneira diferente. E quando vem a resposta, eu vou pedir licença para ler ipsiliteris a tese firmada 796. A expressão firmada, e Marco Aurélio foi vencido, né? A expressão firmada foi: alcance da imunidade tributária do ITBI prevista no 156, parágrafo 2º da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando o valor total desses imóveis excederem o limite do capital social integralizado. Ninguém está falando aqui se é o valor histórico, se é menor que o histórico, se está jogando para reserva de capital, se não está. Então, tal qual redigida a tese firmada no tema repetitivo 796, ele fala que o alcance da imunidade é só para o valor atribuído ao capital em relação ao valor que exceder. Então, o valor total do bem. Qual é a margem que isso dá para os municípios? Olha, o valor do bem, me perdoe, é quanto ele vale.
Ele vale 3 milhões, esse é o valor total. Ele usou, inclusive, a expressão valor total, para dar essa ideia de que é o quanto vale efetivamente, né? Então, se eu tenho um valor histórico de 1 milhão e ele vale em mercado 3 e eu integralizo a 1, eu troco 6 por meia dúzia, eu não pago ganho de capital, mas o alcance da imunidade estaria adstrito a 1 e eu pagaria o ITBI na diferença. Isso tem gerado discussões, tá? Já está havendo uma judicialização, olha que porcaria. Nós temos uma discussão em tema repetitivo para nos dar uma resposta e agora temos dúvidas sobre a resposta dada, né? Realmente, é por isso que eu bebo, não é à toa, o Brasil me obriga a beber. Então... Né? Então, assim, esse é o ponto. Já existem judicializações discutindo que se eu usar o histórico como referência, sem jogar nada para reserva, eu não estaria tendo nenhum valor a maior, tentando fazer ali um nexo junto com a questão do IR, mas vários municípios estão tributando na diferença valor de mercado, que é mais ou menos quando eu faço uma venda a você com o histórico de 1, sabendo que a venda não é 1, como antigamente a gente colocava um para pagar menos. A gente que eu digo, não, o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, como todo, né? Todo mundo. Subfaturava a operação e dinheiro fora, etc. E agora não adianta, os municípios pegam e têm avaliação própria. Olha, isso aqui vale mais, é o valor total. Os municípios estão aplicando a mesma lógica nessa tese. Tá? Então, esse é o ponto que está a limitação do alcance da imunidade. Agora, tem coisa boa ali dentro, não tem, Al? Não tem uma coisinha boa ali dentro? Aquela divisão que fizeram dentro do inciso lá, né? Do parágrafo 2º do inciso 1 do 156, né? Fizeram uma diferenciação ali em algumas situações específicas, não é, Pablo? Que já tem decisão ali do TJ de São Paulo, não é verdade? Exatamente. Para as empresas imobiliárias. Exatamente. Qual é a história, né? A imunidade lá do 156P21 da Constituição está, segundo o texto, lido rapidamente, sem que a gente faça a distinção, condicionado à não preponderância da operação imobiliária. E o CTN, precedente à Constituição, temos que lembrar, né? O CTN precede a Constituição e foi por ela recebido como lei complementar. No artigo 37, explica o que seria a preponderância da receita imobiliária operacional, tratando como aquela que é em mais de 50% proveniente de operações de compra e venda, arrendamento e locação de imóveis. Então, em linhas gerais, uma sociedade que recebia imóveis e teria a preponderância da receita imobiliária não teria direito à imunidade do ITBI. Havia lá, porque ainda está lá o dispositivo, uma quarentena trienal para a sociedade sendo constituídas, podendo ser há 2 anos, quando a sociedade existe há mais de 2 anos, mas em linhas gerais, 3 anos da constituição da sociedade. Então, durante esse período, a sociedade teria que ter uma receita não imobiliária, operacional, é importante que ele é receita operacional, não imobiliária, que não permita que a imobiliária prepondere dentro daquela quarentena trienal. Só que o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, né, pelo voto divergente contra o ministro Marco Aurélio, ele trouxe uma tese, como eu tenho chamado aí, um easter egg, né, um presentinho para a gente, escondido dentro do relatório do voto, tá, de que a Constituição, no 156, parágrafo 2º, inciso 1, faz uma bipartição de hipóteses. Ele fala, não incide em incorporação de capital, nem em fusões, incorporações, cisões ou desintegralização, né, que é a volta do imóvel. E aí ele diz, nesses casos, salvo-se nesses casos, a atividade da sociedade não seja preponderantemente imobiliária. Essa parte final só se referia, ou só passaria a se referir naquelas hipóteses das atividades imobiliárias. É isso, né? Exatamente. Então nós teríamos aí uma imunidade plena na primeira parte, né, na incorporação dos imóveis. Uma imunidade incondicional. Incondicionada, plena, incondicional, né? Exatamente. E na segunda parte, nas hipóteses de atividades imobiliárias, essa condição só. Pela leitura que nos foi permitida pelo julgado, ao criar uma sociedade ou aumentar capital de uma e levando para o capital imóveis, ainda que a sociedade tenha atividade imobiliária preponderante, ela não estaria sujeita à condição da segunda parte do texto do 156, parágrafo 2º, inciso 1. Em linhas gerais, vou montar uma imobiliária, vou jogar imóveis para dentro dela e vou pedir imunidade tributária, sim, dizendo que
eu tenho o direito de alugar os imóveis, que a Constituição não condicionou a imunidade para a integralização, só para a fusão, incorporação, cisão. Uma confissão, tá, Elvio? Esse mês de julho eu completo 2 décadas de exercício da advocacia, 20 anos de exercício da advocacia, e em outubro agora 19 de docência. Então, quando eu comecei a dar aula, né, ainda antes da vigência do Código Civil de 2002, na transição e tal, eu tinha essa leitura, mas era uma leitura infantil, era uma leitura de quem só leu o dispositivo constitucional e disse, olha, eu acho que é isso, falta de conhecimento. E nunca tinha lido, até porque nunca fui um tributarista, eu sou um empresarialista, né, que fique muito claro, que se aventura no tributário como ferramenta, né, e aí eu tinha essa visão, mas depois eu deixei que essa visão fosse embora, porque os julgados eram todos em sentido contrário, todos condicionando. E esse julgado do Alexandre traz essa luz no fim do túnel. Agora, deixa eu deixar um negócio claro para quem está ouvindo a gente. Aí eu volto a dizer, temos que entender processo civil e o sistema de recursos repetitivos. A tese fixada é aquele quadradinho com um texto de meia dúzia de linhas e ponto, cara. Então, tudo que está no relatório, no voto, etc., consta do julgado, é tratado como precedente, mas não tem o efeito repetitivo. Então, essa tese da qual a gente está comentando agora, esse presente, essa cerejinha do bolo que deixou lá o ministro Alexandre de Moraes para a gente, ela não pode ser tratada como um tema repetitivo. Ainda que o advogado, né, na sua missão de defender, diga, olha, e tá lá na tese repetitiva 796, tá? Mas saibamos, porque eu tenho lido alguns artigos e visto algumas lives e vídeos e tal, palestras, dizendo, não, tá no tema repetitivo. Não tá no tema repetitivo, está no julgado que incitou o tema repetitivo 796. Só que já está tendo precedente. Nós já estamos tendo precedente, né? Tem uma matéria do Valor Econômico recente, mês passado, sobre isso, alguns julgados já em São Paulo. E aí, o que a gente está fazendo, cara? Judicializando. Judicializa. A única dica que eu dou é judicializa depositando. Judicializa depositando. Vamos suspender a exigibilidade do crédito, né? Porque o que acontece aqui é que nós não temos um efeito repetitivo para esse assunto. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser levado ao STF e potencialmente possa, inclusive, citar um novo gravando como repetitivo. Então, por hora, é uma tese tributária nova que apareceu, inclusive com o questionamento da constitucionalidade do 37 do CTN. Ou ao menos da inconstitucionalidade da interpretação que a ele é dada. Nós temos essa tese lá como um obter dictum, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões quando a gente menciona exatamente que isso estaria lá definido, estaria decidido. Claro que possivelmente a gente vai ter um reexame disso pelo STF, eu acredito sim, até pelo histórico do próprio STF, né? O STF, ele, de certa forma, ele acaba por fazer isso em inúmeras situações pretéritas, né? É só a gente pegar aí um histórico de decisões, né? O rural foi, voltou e agora tem uma ADIM lá ainda para discutir, a própria questão do ICMS na base de cálculo dos COFINS, então terço de férias. Então todas essas questões elas vão e voltam no STF e às vezes nem sempre com a segurança jurídica que a gente gostaria que fosse, né, Pablo? Exatamente isso, cara. Falando um pouquinho aí, vamos do ITCMD, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com todas essas questões. A gente sabe que aí, falando em ITCMD, se do ITBI a gente tem mais de 5 mil legislações espalhadas pelo país, né? Isso é um karma para quem trabalha com essa área do direito do planejamento sucessório, né? Cada município tem uma interpretação, pode dar a interpretação que bem entender, e as discussões acabam que se eternizando, né? O ITCMD, talvez, a coisa é mais restrita, porque nós temos lá 27 legislações distintas apenas. Mas, por exemplo, a gente vê em alguns estados, né, principalmente quando a gente fala em doação de cotas, e aí voltamos para... de novo, né, aquela historinha, né? Nas sociedades imobiliárias é que a gente tem talvez as maiores discussões, porque nos outros elementos de planejamento sucessório, como testamento ou a doação direta, a coisa fica muito mais simples de se entender, né? É o valor da doação, é o valor lá do bem imóvel apontado no testamento e no inventário, está tudo resolvido. Aquela avaliação que é feita. Agora, quando a gente trabalha com a sociedade imobiliária, né, a marquinha holding, vamos lá de novo, a gente tem algumas situações específicas, né? Os estados, por exemplo, como Minas Gerais e Paraná, tributam o PL nos primeiros 5 anos, né? O valor do ativo reavaliado, não é verdade? Isso gera impactos efetivos quando a gente diz, ou quando a gente pelo menos imagina e pensa no planejamento sucessório, sim, não é verdade? Sim.
Sim. Como que a gente pode pensar um pouquinho o TCMD nessas hipóteses, Pablo? Você tem alguma sugestão, alguma ideia nesse sentido aí para a gente colocar primeiro quem está acompanhando hoje? O primeiro tópico aqui, Elvio, é você conhecer com exatidão a legislação do seu estado e o comportamento da sua fazenda estadual. São duas coisas diferentes, nós sabemos disso, tá? Por que eu digo isso? Porque uma coisa é você defender uma tese em razão de uma disputa. A questão está judicializada ou tem uma autuação administrativa, e aí você vai defender a sua tese até um inferno. Outra coisa é você, em consultoria e planejamento, orientar um cliente que se comporte com a sua tese. Porque você acha linda, a despeito da tua fazenda não achar linda, do CARF não achar linda, do STJ não achar linda. Cara, isso é adolescente. Isso é mimo, é mimado. Aquele que pensa assim é mimado. Em matéria de planejamento, a gente trabalha com risco provável. Porque senão, caramba, o planejamento visa segurança jurídica. Você vai fazer porque você acha que está certo, porque tem um texto que você escreveu que está lindo, né? O que você leu que é lindo, mas que o resultado provável não é esse. Então, a primeira dica é conheça bem a legislação do seu estado em relação ao IPCMD e, principalmente, o comportamento da sua fazenda estadual para a matéria. Segunda coisa, de um modo geral, quando a gente usa a metodologia de integralizar a capital pelo valor histórico para evitar o ganho de capital no IR, ainda que tenha a diferença do ITBI, veja como é que a gente vai linkando, né, cara? Como é que o mesmo movimento gera diferentes efeitos tributários. Então, ainda que a gente tenha o risco de pagar a diferença do ITBI, eu não pago o ganho de capital. Cara, a alíquota do ganho de capital é maior, então não tem dúvida sobre o que trocar, né? Me lembro meio que Silvio Santos, você quer trocar uma alíquota de 3% de ITBI por uma de 15% de IR, pô, na mesma base de cálculo? Sim, não. Sim, pô, não tem como, né? Então, dito isso, a utilização do valor histórico traz uma outra vantagem. Você vai ter um capital social mais baixo, a despeito de capital social não ser o parâmetro para fins de transmissão de cotas, mas você vai ter contabilmente um patrimônio líquido que é inferior ao valor de mercado. E isso pode dar espaço para uma passagem de cotas a custo de doação tributário menor. O que os estados dizem de um modo geral, cada qual com a sua forma de dizer, mas de um modo geral? A base de cálculo, no caso de doação, de participações societárias, sejam cotas ou ações, de sociedades por ações que não estejam listadas em bolsa, é o valor patrimonial. Na verdade, o que dizem lá, o valor econômico, presumidamente o valor patrimonial líquido. Então, de um modo geral, o que funcionaria fazer seria integralizar a valor histórico, passado o prazo burocrático entre registro imobiliário, que tem que ser feito para a sociedade, etc., faça aí a doação das cotas, levantando um balanço patrimonial especialmente para isso, a data da doação. Alguns estados falam até que é o último balanço aprovado, não levanta nenhum especial, né? O que pode dar um gap, inclusive, mas levanta um balanço patrimonial e doa pelo valor patrimonial. Risco, a reavaliação que a Fazenda pode pretender. Alguns estados isso já é meio que padrão. Né? Paraná, por exemplo. Paraná, por exemplo. Pernambuco. Se acontecer nos primeiros 5 anos da Constituição e da integralização, reavaliação. Reavaliação, né? É praxe. Não tem. E aí a vantagem é a seguinte: planejamento é planejamento. Né? Se eu sei que nesse estado é assim, eu não vou fazer nos 5 primeiros anos, caramba. Eu faço depois, ora pois, né? Mas papai pode morrer, né? Papai pode morrer, né? Aí você vai trabalhar com outras ferramentas, como, por exemplo, procuração a terceiro, coisas que você consegue manobrar, ainda que tenham riscos próprios, tá? Porque aí procuração, né? Procuração em causa própria, por exemplo, não se extingue em mandato após a morte. Então, você poderia ter uma procuração em causa própria para os beneficiários e ela se mantém ainda que com a morte do mandante. Aí é o que eu falo da multidisciplinariedade, a gente lá em direito civil, mandato, né? Para compreender essa resenha. A outra alternativa, que é ilusória, né? Porque não existe mágica no planejamento, mas ilusões, alguns fazem, é que uma vez integralizado o imóvel na sociedade, esse pai / essa mãe constitui uma outra PJ, aí sim uma holding mesmo, uma sociedade de participações, e nela integralizam o capital com as cotas daquela sociedade imobiliária. Por favor, nada de valor menor com ágio, porque o ágio é tributável. Ah, esse assunto tá bombando, pega lá meu Instagram, bota uma fase de 10 mil, integraliza o capital que da outra que é de 10 milhões e bota em reserva. Vai pagar ágio.
vai pagar ágio, o cara vai tomar porrada, tá? Agora, faz lá, digamos que a minha imobiliária tenha sido construída com capital de 1 milhão, que é o valor histórico dos bens que valem 4. E tudo bem. Eu crio uma outra PJ Holding, integralizo com o capital de 1 milhão, integralizo com as cotas da imobiliária. No final do dia, o desenho é papai e mamãe sócios de uma holding e a holding sócia de uma imobiliária. E aí, papai e mamãe vão fazer a doação das cotas da holding. Então, do ponto de vista patrimonial, os imóveis não aparecem como acervo da sociedade. Agora, alguns estados já enxergam isso. Por isso que eu disse antes de ouvir, Elber, eu disse, conheça a sua legislação, mas principalmente conheça a sua fazenda estadual. Né? Essa é a ideia. Pode falar, querido. Isso é importantíssimo, né? Conhecer a legislação e conhecer a atuação da fazenda. Isso vai impactar diretamente em todas as operações que a gente vai realizar, sem dúvida nenhuma, né? Isso não tem nem o que dizer, né? Isso acho que é o mais importante de tudo, né? Porque não adianta só colocar no papel e achar que aquela questão toda vai estar resolvida, não é? Exatamente, cara. Pablo, a gente tem 1 horinha, né? No Instagram é 1 horinha só, né? Nós estamos já com 45 minutos. Quando o papo é bom, a coisa flui, né? E vai rápido, né? Então, assim, eu gostaria de conversar com você, ou que você trouxesse aí o seu posicionamento sobre aquela matéria de ontem. Na verdade, foi publicada ontem, né? Saiu, teve um grande impacto aí nas discussões de ontem, porque saiu no meio da noite, né? No final da noite de anteontem. No final da noite de ontem nós tivemos aí os grupos de WhatsApp, as discussões acaloradas durante o dia, sobre aquela questão do PL, né? Da segunda fase aí da reforma tributária, né? O 2337, deixa eu lembrar que eu nunca lembro direito, 2337, que trata duas coisas, né? Da obrigatoriedade do lucro real quando a receita operacional imobiliária é maior que 50%, né? De novo, e também com a questão da obrigatoriedade de incorporação dos bens, o pagamento do capital social pelo valor a mercado, né? São essas duas questões que nos preocuparam mais no dia de ontem, ou há mais alguma que você queira pontuar? Maravilha, maravilha. Bom, primeiro valor econômico de anteontem, né? Hoje é dia 7 de julho, então no dia 5 de julho, no final do dia, por volta de 7 da noite, uma matéria sobre o quanto a reforma tributária pode impactar negativamente nos planejamentos sucessórios através de sociedades patrimoniais imobiliárias. O assunto pipocou ontem e a gente vai tratar aqui de alguns pontos. Primeiro, o projeto 2337-2021 traz algumas porradas para as pretensões de holdings patrimoniais imobiliárias. A primeira delas, e essa vai passar sem dúvida, é a tributação do dividendo. Então, se a sociedade performa lucro através de locação, por exemplo, e a partir daí distribui aos seus sócios, o projeto prevê a tributação do dividendo. É importante entender que esse era um projeto desse governo, era um projeto da oposição que tentava a eleição junto com o atual governo. Então, isso assim, é muito provável que isso passe mesmo, é muito difícil que não passe essa pauta. Tá? E esse ponto não assusta tanto. Ele tem alguns problemas, né? Tem uma faixa de isenção de até 20 mil por mês. Essa faixa alcançaria exclusivamente as empresas do Simples Nacional, então já é um problema para as imobiliárias, que não estariam ali passíveis de adesão, ou seja, não alcança. O valor é baixo, teria que ser mais alto. Tem várias regras anti-elisivas que são uma porcaria, como, por exemplo, membros de uma mesma família que teriam somado o teto de isenção de 20 mil por mês no dividendo. Mas o ponto que assusta mais é que o projeto prevê a obrigatoriedade do regime tributário de lucro real para a atividade imobiliária de compra, venda e alocação de bens imóveis próprios. E aí, Elvio, não tem dúvida, o lucro real para atividades imobiliárias dessa natureza é muito, muito ruim, porque a margem de lucro é enorme, já que a despesa, especialmente a dedutível, é tendente a zero nas sociedades patrimoniais familiares. Então, eu vou ter uma lucratividade muito alta, isso vai gerar uma carga tributária muito severa e, de quebra, eu não tenho a isenção na distribuição do dividendo, porque não estaria diante de um sistema do Simples Nacional. Então, assim, o cenário realmente é muito assustador. Imaginemos, né? Se fala ali, hoje já saiu uma notícia de 24% de imposto de renda adicional, CSLL, mais 9,25%
de PIS e COFINS, como a gente não tem crédito, não tem nada, o valor a distribuir vai ainda ter mais 20% sobre o valor, né, a distribuir. Então a gente vai ter 24, 35, 55% mais de 50% sobre a receita. É isso mais 50% aí. sobre a receita. É isso aí. A probabilidade, de fato, é que isso possa gerar uma carga tributária de mais de 50% da receita locatícia. E aí manter os imóveis na física volta a ser uma obrigatoriedade, praticamente. O que o pessoal tem conversado comigo, Elvio? Até porque eu sei que o nosso tempo aí vai acabando. Pablo, o que a gente faz agora? Minha primeira resposta é: não é o momento de tomada de decisão definitiva, tá? Porque senão você faz movimentos e pode ter que desfazê-los. Apesar de que eu entendo que não passa, tá? Eu acho que definitivamente isso é parte do bode na sala, né? A tese do bode na sala. Vamos botar lá um montão de coisa, depois a gente vai tirar aquilo que é negociável. Me parece que esse está no campo do negociável. Tá? Porque os próprios políticos são destinatários dessa estrutura. Então a gente tem que realmente entender que vai haver um interesse pessoal. Segundo, que seria realmente um tiro no pé para planejamento. Seria um tiro no pé para planejamento. A outra coisa é, Pablo, mas e se passar? Acabou o planejamento sucessório? Mas é óbvio que não. Definitivamente não. Porque foi uma das primeiras perguntas que você me fez. Existem outras ferramentas e a engenharia jurídica vai trazer soluções para que você possa ter a transmissão patrimonial, mesmo com doação do bem imóvel diretamente, com cláusulas protetivas para isso, que permitam, inclusive, o poder de venda com procuração em causa própria. Agora que o STF já disse em tema repetitivo que só incide o ITBI na efetiva transferência do bem imóvel do cartório de imóveis, então isso, poxa, nesse aspecto facilita brutalmente, muito mesmo, né, que é o tema 1124 do STF, tema importantíssimo em repercussão geral. Então, a gente vai ter outras ferramentas. E vai nascer um produto, Elvio, que é o produto de reestruturação de operações já feitas, cara. Então, assim, eu vejo a advocacia morrendo de medo. Eu fiz uma live ontem de manhã sobre isso. Cara, eu falei, gente, a gente é parteiro, a gente faz parte, a gente faz enterro, cara, advogado, cara. Nossa carteira da OAB é uma ferramenta maravilhosa. No auge da atividade econômica, a gente faz M&A, fusão, aquisição. Na crise, a gente faz recuperação judicial. Os escritórios, inclusive, se mobilizam e desmobilizam em razão disso. Abrem, ampliam uma área, reduzem outra área de acordo com o mercado. A mesma coisa em planejamento patrimonial. Então, a gente vai criar o produto, por exemplo, de desconstrução de sociedades patrimoniais, se o projeto evoluir tal qual foi posto, que eu acredito que nesse item não vai. O bode está tão na sala que ontem teve uma entrevista, o Jorge Paulo Lemann, entrevistando o Paulo Guedes, não sei se você chegou a ver. O Paulo Guedes confessa isso exatamente, que o projeto ele traz excessos e foi feito assim justamente para ter poder de barganha e negociação no Congresso Nacional e que agora que ele vai passar a ouvir os tributaristas. Só agora. Caramba, né? Podia ter ouvido um pouquinho antes para não causar tanto estardalhaço, mas é o tal do bode na sala que você colocou. Exatamente. E aquela coisa, né? A política é isso. Isso integra a política mesmo no sentido positivo da expressão, não é no sentido negativo. Negociação, tudo é negociação. Então, olha, aqui está a proposta. A gente não faz isso enquanto advogado, cara, para proposta de solução de conflito, para contrato social, para estatuto, para acordo de sócio. Tá aqui a proposta, diga você aí agora. Então, o PL é isso, né? O PL é uma proposta, né? Então, eu acho que a gente vai ter que esperar evoluir. Agora, definitivamente, eu acho que não é o momento de tomada de decisão para pejotização imobiliária agora. Pablo, vamos finalizando aqui. Eu gostaria de antemão te agradecer muito, muito mesmo por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você está corrido aí essa semana, está terminando aí você está lançando um curso exatamente sobre planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Então, antes de a gente terminar, gostaria de te passar a palavra, inclusive para fazer o convite para aqueles que aqui estão nos ouvindo, se quiser, né, para dar as inscrições das suas aulas, para te acompanharem também no Instagram. Fique à vontade, tá? Fique à vontade para dar esse recado para a galera aí.
E a OAB de Londrina, o Instituto de Direito Tributário de Londrina, a Comissão de Direito Tributário de Londrina te agradece muito por esse tempo que passou aqui conosco. E quando estiver pelo nortão do Paraná, por Londrina, aqui pela nossa região, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Aí nos avise, né? Aquele chopp sempre sai. Claro que sim, claro que sim. Terra boa de chopps artesanais bons aí. Bom, primeiro, eu agradeço demais o convite da OAB Londrina. Eu estava aqui tendo um grupo da minha turma da FGV, a última turma que eu tive por aí, todo mundo comentando que eu estava online aqui, e é bem legal poder falar para todo mundo, de qualquer maneira. O Brasil é pequeno nessas horas, eu acho isso incrível, né? O quanto a gente consegue levar informação para todos os lados. Quero deixar o convite primeiro para quem não me segue no Instagram, me siga lá, Prof. Pablo Arruda, tudo junto, tá? Eu publico coisas lá com muita rotina, né, de vários assuntos de direito empresarial, claro, também com os reflexos tributários, como eu tenho feito por esses dias, e convido vocês que se inscrevam no meu curso, a Engenharia do Planejamento Sucessório, que começa na segunda-feira, dia 12, porém as inscrições se encerram hoje. O curso foi lançado na quarta-feira da semana passada, em uma semana de lançamento, é uma semana de carrinho aberto. Então, lá na minha bio do Instagram, vocês vão encontrar o link para fazer a inscrição. São 30 horas minhas de planejamento sucessório e mais 5 aulas bônus, tá? Com o professor André Luiz Santa Cruz falando de registro, com o professor Jailton, que é magistrado no TJ do DF, falando sobre direito de família e sucessões. A gente vai ter também uma aula vocacionada para blockchain, planejamento sucessório, com o professor Caio Sanner, sensacional, e o Ronan Santos falando de marketing para oferecer o serviço de planejamento sucessório. Então, não percam lá, lembrando que a inscrição se encerra hoje. Corre e faz, porque 23h59 fecha o carrinho. Tá bom, meu amigo? Tá joia, obrigado. Pablo, time de peso aí, hein? Time de peso, cara. Não brincamos, não. Time de peso. É isso aí. Estaremos lá também, tá? Bom, aqui gostaria de, para a gente fechar aqui e finalizar, gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, né? Todos que estiveram conosco. Aqui já alguns nos parabenizando, né? O Adriano tá aqui, o Arthur. O Adriano é o vice-presidente aqui da Comissão de Direito Tributário. Estiveram aqui também conosco o doutor Carlos Renato, pelo YouTube, que é procurador aqui do município de Londrina. Professora Maria de Fátima Ribeiro, uma das grandes tributaristas desse país, das grandes professoras, das grandes cabeças aí do direito tributário, professor Marcelo Rilli, doutor Maurício Sacani, né? Eu vi aqui também a doutora Manuela Malarotti, que integra também o Instituto, né, de Direito Tributário de Londrina e a comissão. Muito obrigado a todos mesmo, agradeço a presença e participação. E Pablo, fica aqui o meu agradecimento, né, de coração por você ter disponibilizado o seu tempo aqui conosco, e chamo todos também aí, conclamo a todos para que participem, que se inscrevam, porque professor também vive de dar aulas, né? Então isso é importantíssimo. Se não tem aluno, não tem professor, não tem curso, né? Então a gente sempre aí. Cara, e é um curso bem bacana, viu, cara? Esse curso ele já rodou o Brasil inteiro, em diversos estados, presencial. Essa época não permite que a gente faça essa balbúrdia, mas aproveita a oportunidade, porque aí tem o alcance nacional, é muita troca de experiência, não é uma aula só minha, é uma aula de todos os alunos, né, cara? A troca de experiência é um ativo incrível. Isso então, é sensacional. Venham, vocês não vão se arrepender. Gente, é isso aí. Muito obrigado, Pablo. Um bom almoço aí a todos, um bom final de tarde. Exatamente. Um abração. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.